Ei, minha irmã, meu irmão, graça e paz. Eu quero estar partilhando com você o estudo da Palavra de Deus que encontra-se em primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 1 até o verso de número 6. Ouça com bastante atenção o que diz a bendita e gloriosa Palavra de Deus. Diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgareis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Até aqui, vamos orar. Ó Deus bendito, Pai amado, nós estamos diante da Sagrada Escritura e pedimos que o Senhor fale conosco. Ministre, ó Deus, a Tua palavra à nossa vida. Fale conosco. Traga a verdade para o Senhor ao nosso coração. Nós te suplicamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meu querido, minha querida, quando nós estamos aqui diante desse texto, nós vamos ver aqui a palavra de Deus partilhando conosco a respeito das características, ou seja, das marcas do ministro da igreja, plantado por Deus na igreja. E algumas coisas saltam aos nossos olhos e eu quero partilhar contigo. Assim como Paulo usou 3 imagens para a igreja no capítulo 3, também utiliza 3 figuras para descrever o ministro cristão. O obreiro é um mordomo que vive com fidelidade, um espetáculo ao mundo que revela humildade e um pai que demonstra amabilidade. Pois bem, e sobre esses 3 aspectos que vamos discorrer nesse capítulo, mas vamos fazer isso progressivamente. Nesse primeiro momento, no verso 1 até o verso 6, nós vamos ver que Deus usa o apóstolo Paulo para partilhar acerca do ministro, dizendo que o ministro é um mordomo e um mordomo fiel. Pois bem, Paulo ainda está corrigindo o mesmo problema identificado desde lá no capítulo 1, quando nós vamos seguindo e observando essa verdade.
a divisão na igreja em virtude do culto à pessoa, ou seja, do culto à personalidade. O mundo estava entrando igreja adentro. No caso de Corinto, o mundo estava entrando dentro da igreja de Corinto e a filosofia do mundo conduzia todos os seus assuntos internos. Isso é dentro da igreja. E é sobre esse aspecto que Paulo começa a exortar, corrigir e liberar palavra de orientação, norte, coordenada, vinda do coração de Deus para o coração da igreja. Corinto, meu querido, minha querida, era uma cidade grega e o grande hobby dessa cidade era o quê? Era ir para a praça, a ágora, a fim de escutar os grandes filósofos, de ouvir os grandes pensadores da época discutirem suas ideias e exporem a maneira como eles viam o mundo ao seu redor. Eles se identificavam com um, às vezes se identificava com outro líder, como nós podemos notar, com esse ou com aqueles filósofos, eles aderiam à ideia, se identificavam. Olha, esse filósofo está falando alguma coisa interessante. Eu me identifico com ele. Eles acabavam se tornando seguidores de homens, filosofias humanas, e seguiam minuciosamente as ideias, a cabeça, a filosofia humana de homens, centrando-se em seus líderes. Os coríntios estavam prestando fidelidade a homens. Homens de Deus, é verdade, mas apenas homens. Essa era a maneira que o mundo se comportava e ensinava. Sempre que a igreja segue os grandes nomes e gira em torno de homens, está imitando o mundo. Em outras palavras, o mundo está entrando na igreja. Uma vez que eles estavam acostumados a vivenciar isto no mundo, queriam agora fazer o mesmo. Onde? Dentro da igreja. Por isso diziam, eu sou de Paulo. Outro dizia, eu sou de Apolo. Outro dizia, eu sou de Cefas. Outro dizia, eu sou de Cristo. Esse é o cenário. Essa é a realidade. Como, então, Paulo combate essa ideia do culto a pessoas, ou seja, do culto à personalidade? Após afirmar que os obreiros da igreja são apenas servos ou diáconos, ele prossegue sequenciando em seu argumento, dizendo que eles são escravos condenados à morte, que trabalham sob as ordens de um superior. Vamos dar uma examinada mais acuradamente aqui para nós destacarmos alguns pontos importantes que trarão ensinamento e aprendizado para a nossa vida e para o nosso viver diário. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, caminhando no que Paulo está dizendo, é que o obreiro é um escravo sentenciado à morte. Paulo escreve, assim, pois importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo, no verso 1. A palavra ministro, quando nós a trazemos para a língua portuguesa, nós vamos notar que ela representa o primeiro escalão do governo. O ministro é uma pessoa que ocupa uma alta posição política, de grande projeção na liderança, e tem em suas mãos um grande poder e grande autoridade. Se olharmos a palavra ministro no campo religioso,
estaremos falando de alguém que exerce uma função, e essa função que ele exerce é de líder na igreja local. Todavia, a palavra usada pelo apóstolo para definir o ministro dá uma ideia totalmente contrária, porque ele está aqui falando e usando a língua grega. E quando você pega a palavra grega usada aqui, é hiperetes, que significa um remador de galés. Olha a diferença, o cenário muda da língua grega para a língua portuguesa. Enquanto que na língua grega ele coloca lá num patamar bem inferior, a língua portuguesa traz uma tradução e coloca num patamar totalmente superior. Essa palavra era utilizada para a classe mais simples de servo. Está vendo a importância de a gente dar uma aprofundada e lá na raiz com que a palavra foi por Deus entregue no idioma e trazer com a conotação exata? Isso nos dá uma percepção mais clara, mais plena, mais vívida da situação. Os ministros, meu querido, minha querida, são meros servos de Cristo. Eles não têm autoridade procedente deles mesmos. A palavra hiperetes só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Nos grandes navios romanos existiam as galés, que eram porões onde trabalhavam os escravos sentenciados à morte. E esses escravos sentenciados à morte, que trabalhavam no porão dos grandes navios, eram eles que reimavam o navio. Se o navio batesse um iceberg em alguma coisa e afundasse, eles eram os primeiros a morrer. Não tinha saída, não tinha bote salva-vida para eles. Então eram já sentenciados à morte. Essa é a palavra grega usada para ministro. Aqueles escravos sentenciados à morte prestavam um serviço antes de morrer. Eles tinham os seus pés amarrados com grossas correntes e trabalhavam a exaustão sob o flagelo do chicote até a morte. Paulo diz que o ministro não deve, em hipótese alguma, ser colocado no pedestal, como o dono da igreja, ou como o capitão do navio. Antes, deve ser visto como um escravo que serve ao capitão até a morte. Paulo está dizendo para não colocarmos os holofotes sobre um homem, porque importa que os homens nos considerem como hiperetes e não como capitães do navio, como servos servindo até a morte no porão, e não como capitães do navio. O obreiro da igreja é um escravo já sentenciado à morte, que deve minuciosamente obedecer às ordens do capitão do navio, o Senhor, bendito Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que nós vamos ver é que o obreiro é um mordomo que obedece às ordens do seu Senhor. Deus está usando o apóstolo Paulo para partilhar conosco exatamente essas verdades. Paulo usa agora uma nova figura. Ele diz que o obreiro é um dispenseiro ou mordomo. A palavra grega usada por Paulo aqui é oikonomos, de onde vem a palavra mordomo. O ministro é um dispenseiro, aquele que toma conta da casa do seu Senhor.
Em relação ao dono da casa, o mordomo era um escravo, mas em relação a outros serviçais, ele era o superintendente. Sua função era cuidar dos interesses do seu senhor. Ele cuidava da alimentação da casa. Ele prestava contas não aos seus colegas, mas a seu Senhor. Os mistérios de Deus representam aqui o Evangelho, representam aqui a palavra de Deus. O mordomo ou oikonomos era a pessoa que cuidava da despensa, era a pessoa que cuidava da dieta, era a pessoa que cuidava da alimentação de toda a família. O oikonomos era um administrador, mordomo, dirigente de uma casa, com frequência, um escravo de confiança que era encarregado de todos os negócios do lar. A palavra aqui enfatiza que a pessoa recebe uma grande responsabilidade pela qual deve prestar conta. O que isso sugere para nós? Algumas verdades que eu quero partilhar com você aqui. Primeiro, não era competência do mordomo prover o alimento para a família. Essa era uma responsabilidade do dono, do senhor da casa. O ministro do Evangelho não tem de prover o alimento, porque esse já foi providenciado. Esse alimento é a bendita e gloriosa palavra de Deus, que por inspiração já foi entregue, está na palavra de Deus. Compete ao ministro dar a palavra de Deus ao povo, entregá-la, expor, apresentá-la. O ministro, em hipótese alguma, é o provedor. Não, ele não é o provedor. Ele é o garçom que serve às mesas. É como se nós pararmos diante da figura e vê-lo com uma gravata borboleta, uma camisa branca, uma calça preta, um sapato brilhando, engraxado, com a bandeja na mão, como um garçom, servindo a bendita palavra de consequências eternas, a palavra de Deus. Ele não coloca alimento na despensa, mas prepara o alimento e o serve. Ele não pode sonegar o alimento que está na despensa ou adulterá-lo. Ele não pode substituí-lo por outro. Ele precisa ser íntegro. Ele precisa ser fiel, dando ao povo o mesmo alimento que o dono da casa proveu para a família. O dono da casa já proveu o alimento. Cabe a ele servir esse mesmo alimento. E não outro. E não adulterar. Mas servir o alimento que o dono da casa preparou e servir com fidelidade. Sabemos, porém, que é possível ter na despensa os melhores alimentos e mesmo assim ter na mesa a pior refeição. A competência do mordomo era pegar a riqueza do alimento que estava na despensa, que é a palavra de Deus, e preparar uma refeição gostosa, uma refeição saborosa, uma refeição balanceada. Leite para a criança, alimento sólido para aqueles que podem suportar. Não é conveniente preparar a mesma refeição todos os dias. O ministro precisa ensinar todo o desígnio de Deus. Paulo diz, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, conforme está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17.
Mas uma segunda verdade que eu quero partilhar com você é que não era função do mordomo buscar nova provisão ou servir qualquer alimento que não fosse provido e provido pelo Senhor. A palavra de Deus deve ser ensinada de formas variadas. Paulo diz para ensinarmos todo o conselho de Deus em Atos 20, verso 17. Hoje não temos mais profetas nem apóstolos como tinham as igrejas primitivas. Eles pregavam mensagens de revelação. Quando os profetas diziam assim diz o Senhor, eles estavam recebendo uma mensagem inspirada, inédita e nova da parte de Deus. E essa mensagem iria fazer parte do cânon das Sagradas Escrituras. Nos dias atuais, porém, nenhum homem e nenhuma mulher recebem mensagens novas de Deus. Tudo que Deus tem para nós já está aqui nas Sagradas Escrituras. Mesmo que um anjo descesse do céu e pregasse outra mensagem que vai além da que está nas Escrituras, deve ser prontamente rejeitada e considerado como anátema. Está isso em Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9. A Bíblia já tem a contracapa, ou seja, a Bíblia já tem a capa posterior. Ela já está concluída, fechada. E é por isso que no livro do Apocalipse diz que nós não podemos nem acrescentar e nem retirar mais nada do que nela está escrito, conforme diz Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. A pregação hoje não é revelável, mas expositivamente. Você não acrescenta mais nada ao que está na palavra, mas expõe apenas o que está aqui na bendita, sagrada e poderosa palavra de Deus. Não recebemos mensagens novas, mas damos ao povo o conteúdo da palavra de Deus já revelado. Uma terceira coisa que eu quero partilhar com você, uma terceira verdade, é sobre a função do mordomo. Era servir as mesas com integridade. O ministro não é um filósofo que cria a sua própria filosofia. Não é assim o dispenseiro. Ele não cria uma doutrina, uma teologia, uma ideia a fim de aplicá-la e ensiná-la. Cabe a ele transmitir o que recebeu. E Paulo sempre usa essa expressão: eu vos entreguei o que também recebi. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. O dispenseiro não pode, em hipótese alguma, entregar o que não recebeu. E o que ele recebeu? E o que está na palavra? Sendo assim, o dispenseiro não podia mudar o alimento. De igual forma, nós não podemos mudar a mensagem. Também, o dispenseiro não podia adulterar o alimento, ou seja, ele não podia mudar o conteúdo, a substância e a essência do alimento. Nós não podemos mudar nem diluir a palavra de Deus. Ainda o dispenseiro não podia acrescentar nenhum alimento no cardápio, além daquele que estava na dispensa. Nós não podemos pregar o Evangelho e mais alguma coisa. E o Evangelho, somente o Evangelho e todo o Evangelho. Finalmente, o dispenseiro não podia reter as iguarias que o Senhor da casa havia provido para toda a casa, para toda a família. Ele tinha de distribuir todo o alimento que o seu Senhor providenciara para a família e para o restante da casa. E isso significa dizer que o dispenseiro precisa pregar para a igreja todo o conselho de Deus,
não apenas pregar apenas as doutrinas da sua preferência pessoal e particular. A melhor maneira de fazer isso é pregando expositivamente, livro por livro. Essa é a maneira mais adequada de se colocar na mesa todas as iguarias providenciadas pelo Senhor. Uma terceira coisa que eu quero partilhar com você, uma terceira realidade, é que o dispenseiro precisa ser absolutamente fiel no exercício do seu trabalho. A função do mordomo não era agradar às demais pessoas da casa, nem muito menos aos outros servos, mas a sua incumbência era agradar ao seu Senhor. Diz o apóstolo Paulo: ora, além disso, o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. É o que nos diz o versículo 2 do capítulo 4 que nós estamos expondo. De acordo com a filosofia dos gregos e a sabedoria do mundo, as pessoas valorizam a popularidade e ainda mais valorizam o sucesso. Mas Deus requer dos dispenseiros o quê? O que Deus requer dos dispenseiros é fidelidade. Sucesso sem fidelidade é um consumado fracasso. No dia em que formos prestar contas da nossa administração, o que Deus vai pesar não é o critério do sucesso, nem tampouco o critério da popularidade, mas o critério da fidelidade na exposição da bendita e gloriosa Sagrada Escritura. O que Deus requer do dispenseiro não é sucesso, não é popularidade, mas fidelidade. Fidelidade ao Senhor, fidelidade à missão e fidelidade ao povo. Uma quarta realidade. Os versos 3 aos versos 6 está exposto o julgamento. Quando nós pegamos os versos 3 ao verso 6, diz-nos assim: todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto: não trapaceis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, em detrimento de outro. Muito bem, queridos. O ministro, na qualidade de mordomo, passa por 3 crivos de julgamento. O julgamento dos homens, como nos mostra o versículo 3 na parte A, o julgamento pessoal, ou seja, o julgamento próprio no versículo 3, parte B, e no versículo 4, parte A, e o julgamento de Deus no versículo 4, parte B. Vamos ver isso aqui. O julgamento dos homens, diz o apóstolo: todavia a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano. Versículo 3, parte A. O julgamento dos homens não é o mais importante, porque nós não estamos servindo a homens. Nós estamos servindo a Deus. Paulo está dizendo que se ele fosse servo de homens, ou procurasse agradar a homens, ele não seria servo de Cristo, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 1, verso número 10.
O grande projeto do ministro de Deus não é ser popular aos olhos dos homens, mas fiel diante de Deus. Outra coisa que vamos ver é o julgamento da consciência. Quando nós pegamos o verso 3 na parte B até o 4, nós vamos ver que os filósofos gregos e romanos, Platão, Sêneca, por exemplo, consideravam a consciência como o juiz máximo do homem. Para Paulo, apenas Deus pode ser. O apóstolo Paulo continua: nem eu, tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado. Verso 3b e 4. Paulo diz que os gregos e os romanos estavam errados quanto a essa matéria. Platão e Sêneca estavam equivocados com respeito ao julgamento da consciência. O nosso supremo juiz não é, absolutamente não é a consciência. Nós podemos ser aprovados pela nossa consciência e reprovados por Deus. A nossa consciência não é totalmente confiável. Absolutamente não. Uma outra coisa que nós vamos ver é o julgamento de Deus. Paulo conclui dizendo: pois quem me julga é o Senhor, verso 4, parte B. Por que é que o julgamento de Deus é um julgamento perfeito? É uma pergunta. Porque Deus é o único que conhece todas as circunstâncias e todas as motivações. O julgamento de Deus é final e é perfeito. Mas eu quero caminhar para a reta final destacando uma quinta realidade. A igreja precisa ter cuidado para não julgar os ministros apressadamente, conforme diz o verso 5 e verso 6. Paulo traz para a igreja de Corinto 3 tipos de repreensões erradas em relação aos ministros. Julgar na hora errada, verso 5, pelo critério errado, verso 6, e pelo motivo errado, verso 6, parte B. Vamos ver isso aqui? Primeiro cuidado que a igreja precisa ter é de não julgar os servos de Deus no tempo errado, conforme nos diz o verso 5. Paulo diz que é errado julgar os servos de Deus fora do tempo ou antecipadamente. Paulo diz que somente na segunda vinda de Cristo é que se terá o julgamento final e completo. Somente Deus pode julgar e conhecer o coração humano, pois só Ele vê o coração, conforme diz 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. E não apenas a aparência. Paulo está combatendo a ideia de exercermos juízo e julgamento precipitado dentro da igreja de Deus. Uma outra coisa que fica bem claro aqui na Escritura que estamos expondo, segundo o cuidado que a igreja precisa ter, é de não julgar o servo de Deus pelo critério errado, como nos fala o verso 6 do capítulo 4. Os crentes da igreja de Corinto estavam julgando por meio de critérios mundanos, provenientes da sabedoria humana, pois nos diziam ser de Paulo pelo fato de ele ter sido fundador daquela igreja, e outros de Apolo por ser este um grande e eloquente pregador, e ainda outros de Cefas pelo fato de serem eles judeus, prosélitos, e gostavam do rigor da lei judia. Os coríntios julgavam Paulo, Apolo e Pedro por suas preferências e por seus preconceitos. Entretanto, Paulo diz que não devemos julgar uns aos outros por esses critérios. Vejam o que diz o apóstolo Paulo.
Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não trapaceis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro, conforme está escrito no versículo 6 do capítulo 4. O que significa ultrapassar o que está escrito? Se você tem de examinar alguém, limite-se ao ensino das Escrituras. A única base de avaliação é a palavra de Deus e não nossas opiniões. Não subestime os ministros além da medida da bendita Sagrada Escritura. Outra coisa, o terceiro cuidado que a igreja precisa ter é de não julgar o servo de Deus com motivação errada, conforme nos diz a parte B do versículo 6 do capítulo 4. O grupo de Paulo estava desprezando o grupo de Apolo e o grupo de Apolo, o grupo de Pedro. A maneira mais vil de me promover é criticar a meu irmão. Sempre que eu critico alguém, estou promovendo a mim mesmo, estou dizendo eu sou melhor do que ele é ruim nesse ponto, mas eu sou excelente. Eu posso até não dizer que eu sou excelente, mas quando eu coloco a situação dele em aspecto ruim, pejorativo, ocultamente eu estou dizendo que eu sou melhor do que ele. Sempre que começo a macular a imagem do outro, estou projetando a minha imagem e essa maneira de agir tem uma motivação errada. Nós não estamos na igreja de Deus, meu querido, minha querida, competindo uns com os outros. Não estamos na igreja de Deus disputando primazia, ver quem é o primeiro. Não, 1000 vezes não, absolutamente não. Não estamos disputando quem é mais importante. Essa motivação em querer derrubar uns a fim de erguer outros é totalmente carnal, é plenamente humana e jamais, em hipótese alguma, será aprovada por Deus. Não basta apenas a integridade na doutrina, é preciso também fidelidade nos relacionamentos interpessoais. Eu quero concluir essa fala afirmando resumidamente as verdades que vimos na exposição desse texto aqui ministrado. Notamos que o ministro é um mordomo fiel nesses 6 versos. Paulo ainda está corrigindo o mesmo problema identificado desde o capítulo 1, a divisão na igreja em virtude do culto à personalidade. O mundo estava entrando na igreja de Corinto e a filosofia do mundo conduzia os seus assuntos internos. Vimos que o obreiro é um escravo sentenciado à morte. A palavra grega usada é hiperetes, que significa um remador de galés. Essa palavra era utilizada para a classe mais simples de servos. Vimos também que o obreiro é um mordomo que obedece às ordens do seu senhor. Paulo usa agora uma nova figura. Ele diz que o obreiro é um dispenseiro ou um mordomo. A palavra grega usada por Paulo é oikonomos, de onde vem a nossa palavra mordomo. Vimos também que o dispenseiro precisa ser absolutamente fiel no exercício do seu trabalho. A função do mordomo não era agradar as demais pessoas da casa, nem muito menos aos outros servos, mas ao seu senhor. Vimos também que o dispenseiro está exposto ao julgamento, como nos mostrou do verso 3 ao verso 6. O ministro, na qualidade de mordomo, passa por 3 crivos de julgamento. O julgamento dos homens, o julgamento próprio e o julgamento de Deus. E por fim, vimos que a igreja precisa ter cuidado
para não julgar os ministros apressadamente. Paulo traz para a igreja de Corinto 3 tipos de repreensões erradas em relação aos ministros. Julgar na hora errada, pelo critério errado e pelo motivo errado. Que Deus nos dê graça, sabedoria, obediência, para entendermos e obedecermos minuciosamente a sua palavra. Vamos orar? Ó Deus amado, nós te agradecemos, louvamos, exaltamos o teu nome com gratidão e muita alegria, pelo privilégio, ó Deus, de estarmos diante da palavra do Senhor e ouvir a palavra do Senhor trazendo para nós exortações, admoestação, ensino, correção abençoada e abençoadora para o nosso coração. Deus, que o Senhor esteja iluminando o coração de cada um de nós que estamos recebendo a tua palavra neste momento. Nós te louvamos, ó Deus, te bendizemos, porque a palavra do Senhor é poderosa e ela exorta, consola e edifica, tudo para a glória do teu nome. E nós te agradecemos em nome daquele que nos salvou, em nome daquele que é Senhor da nossa vida, nos salvou e é Senhor da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo. Bendito é o teu nome, ó Deus. Amém.